Aleluia, meus irmãos, a graça e a paz. Hoje, muito feliz, nós podermos estar aqui num feriado, poderíamos estar em tantos lugares, mas estamos aqui para prestar o nosso culto, para adorar ao nosso Deus, nesse dia tão especial que nós, como foi orado aqui, já comemoramos o Dia das Crianças, as crianças que, como o Salmo de número 127 nos ensinam, são a herança, são o galardão dos pais. E dentro desse contexto, nesse mês de outubro, nós temos trabalhado o tema Sua Família no Altar de Deus, onde tem sido feito ministrações, a pastora, o pastor até agora trouxeram palavras voltadas para as nossas famílias, para que nós tenhamos famílias abençoadas por Deus. E é dentro desse contexto que eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 128. Esse é um salmo que fala a respeito da felicidade no lar e de uma família que teme a Deus. E através desse salmo, nós vamos tirar aplicações de como nós termos essa família, uma família feliz, próspera e abençoada por Deus. Eu espero que o Senhor nos conduza aqui e fale aos nossos corações. Amém? Vamos ler? O salmo diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Nunca teria um momento tão oportuno como esse para nós declararmos isso, Pode se assentar. E antes de nós entrarmos no texto, é importante, meditando nesse momento do que tem ocorrido em Israel, em Jerusalém, nós entendermos que a Bíblia, ela nos dá uma orientação, que todos nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Então, que nós possamos, durante esse tempo que aquela cidade tem sido afetada, orar sobre isso. Mas esse não é o tema da mensagem, nós vamos falar a respeito de família. E aí, dentro desse salmo que fala a respeito da felicidade no lar, se eu fosse dizer num dito popular, eu tenho uma pergunta aqui que vale R$1 milhão. É a pergunta do milhão, E essa pergunta é: como ser feliz? Como ter uma família feliz? Ou, poderia ser também, qual o segredo para ser feliz e ter uma família feliz? A verdade é que não existe nenhum segredo, mas que esse salmo, ele pode, assim como toda a palavra de Deus, nos dar princípios, nos dar orientações, respostas sobre uma perspectiva cristã, de como nós experimentarmos nessa terra uma vida feliz, de como nós termos uma família feliz. Olhando para o contexto desse salmo de número 128, nós vemos que ele caminha junto com o salmo de número 127. Inclusive, eu te aconselho, quando você for ler, se você for ler esse salmo em casa, ler os dois em conjunto, 127 e 128. E esses são dois salmos que estão dentro do contexto dos salmos de romagem, que eles eram cantados como se fossem louvores pelo povo, pela nação de Israel, quando eles estavam subindo para Jerusalém, aonde eles iam 3 vezes ao ano para comemorar as festas em Jerusalém, e eles iam cantando, recitando esses salmos. E é interessante que esses dois salmos, o de 127 e o de 128 que nós lemos,
eles descrevem a bênção que acompanha uma família quando o Senhor, quando Deus fica no centro do lar, no centro da casa dessa família, e quando os pais dessa família temem a Deus. O Salmo de número 128, sendo mais específico agora para esse salmo que nós vamos expor, fala da bênção sobre toda a família. É interessante que ele fala sobre o homem, ele fala sobre a esposa, ele fala sobre os filhos e ele também fala sobre os netos e sobre os avós. É um salmo que engloba toda a família, por isso que eu quis trazer esse salmo para nós meditarmos. E é interessante que quando essa família ela teme a Deus, esse salmo vai nos mostrar que todos os membros dessa família eles são beneficiados, todos são abençoados pelo Senhor. E quem nessa vida, como a pergunta que eu trouxe aqui brincando, como a pergunta do milhão, não quer ser feliz? Quem não quer ter uma família feliz? Todos nós queremos, mas muitas vezes os conceitos que nos são impostos pela cultura, pela sociedade, pela mídia, não são os mesmos conceitos que Deus, que a sua palavra nos diz a respeito do que é a felicidade. Na cultura pós-moderna em que nós vivemos, muito do que se entende como felicidade é ditado por uma cultura de consumismo, aonde para se ser feliz, para se sentir feliz, as pessoas medem através daquilo que elas possuem, através daquilo que elas conquistam, e não pelo que são ou pelo que já herdaram em Cristo. Então, o primeiro ponto aqui para nós entendermos a respeito da felicidade sobre uma ótica bíblica cristã é que nós somos felizes por aquilo que nós somos em Cristo e não por aquilo que nós temos. Isso é muito importante, nós desconstruirmos algo que a sociedade tenta impor sobre todos nós. E como que nós poderíamos descrever esse homem ou essa mulher que o Salmo chama de bem-aventurado, esse casal que ele chama de bem-aventurado, ou seja, felizes, Bem-aventurado, em outras traduções, quer dizer felizes. Não segundo esse padrão da cultura, mas segundo o padrão de Deus. E é isso que nós vamos aprender aqui no Salmo de número 128. Eu quero expor 3 princípios que esse Salmo nos traz dentro desse tema. O primeiro princípio, que nós vamos ver no versículo de número 1, é Deus quem faz o homem feliz. Segundo princípio, é Deus quem faz a família feliz. E o terceiro princípio, Deus concede paz e prosperidade às famílias do seu povo. Amém? Então, primeiro princípio, Deus faz o homem feliz. O Salmo já começa falando a respeito disso. E esse homem feliz, segundo o padrão bíblico, é um homem que é feliz apesar das circunstâncias. Não são as circunstâncias que ditam a sua felicidade. E é interessante que o texto começa declarando quem é esse homem. Feliz é aquele que teme ao Senhor. E aqui nós precisamos entender com maior profundidade. Eu sei que grande parte dos irmãos já entendem isso, mas eu preciso falar o que é temer ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo, mas é ter uma reverência, como um filho que tem reverência, ama seu pai e que, não por medo, mas por reverência, por gratidão, por amor e para não desagradar o pai, o obedece. Esse temer a Deus também é conhecer a Deus, é ter um relacionamento com Deus e é andar com Deus.
Esse é o temer a Deus conforme as Escrituras. Então, o homem feliz, em primeira instância, é aquele que tem uma reverência, uma admiração diante da majestade do Deus que é Pai e que é Criador de todas as coisas. E só pode ter esse temor, essa reverência, aqueles que têm comunhão com Deus, que têm intimidade com Deus, que têm relacionamento com Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele quer que todos nós o conheçamos, o temamos, e Ele quer que todos nós venhamos a ter esse relacionamento com Ele. Tanto é que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, tenha esse relacionamento, essa intimidade com Deus e ande com Deus. E aí aqui, esse texto também está nos ensinando que o único caminho para nos levar a Deus, nos levar a ter esse relacionamento com o Senhor e conhecê-lo, é Jesus. À medida que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, aí sim eu estou habilitado e passo a ter esse relacionamento com Deus. Agora o Salmo também vai dizer que, além de temer ao Senhor, é feliz aquele que anda nos seus caminhos. A parte B do versículo de número 1 vai dizer isso: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o que é andar nos caminhos de Deus? É andar conforme a sua palavra, que nos ensina como nós devemos caminhar segundo Deus sobre essa terra. E para experimentar essa felicidade como homem, e para experimentar essa felicidade nos nossos lares, nas nossas famílias, é preciso que nós nos mantenhamos nesse caminho de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Se nós fôssemos fazer uma ilustração, uma analogia, nós podemos perceber que nessa vida nós podemos seguir diversos caminhos. Vamos supor que a gente quer ir a um lugar e eu tenha várias opções de caminhos a seguir. E talvez tenha um caminho que eu possa vir a escolher, que tem um belo asfalto, que tem belas paisagens, mas que por esse caminho também há muitas situações perigosas, que podem me levar a cair, que podem me levar a desviar de tal forma do caminho, que talvez nunca mais eu ache esse caminho de volta. Então, antes de nós seguirmos por qualquer caminho que seja nas nossas vidas, em qualquer área que seja das nossas vidas, nós precisamos meditar: será que esse é um caminho de Deus? Um caminho ao qual o Senhor tem para mim? Então, andar nos caminhos de Deus é buscar a vontade de Deus através da sua palavra para todas as áreas das nossas vidas. É antes de tomar qualquer decisão, é antes de fazer qualquer coisa, orar, falar com o Senhor. Isso é ter comunhão com Deus, pedir a sua orientação em tudo e se submeter à vontade de Deus que já está expressa e revelada na sua palavra para todas as áreas da nossa vida. E aquilo que você talvez não entender, não encontrar nas Escrituras, você tem a oportunidade de pedir a direção do Espírito Santo de Deus, que nos orienta e nos ensina todas as coisas. Então, antes de qualquer coisa na sua vida, principalmente decisões que é para tudo, mas dentro do contexto da família, decisões que envolvem a sua família, busque a orientação de Deus. Aí sim, você não vai seguir por caminhos que vão te trazer dissabores e que vão roubar a sua felicidade. É por isso que esse homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é feliz, porque ele não entra por caminhos que vão roubar a sua felicidade.
E da mesma maneira que nós fazemos isso na nossa vida pessoal, nós devemos fazer dentro do nosso lar. Andar nos caminhos de Deus é colocar novamente, como eu disse no início, o Senhor e a sua palavra no centro dos nossos lares. Como o Senhor Jesus nos ensinou no final do Sermão do Monte, é edificar a nossa casa sobre a rocha, e essa rocha é o próprio Cristo. É interessante que no final do Sermão do Monte, lá em Mateus 7, a partir do versículo de número 24, depois que Jesus dá todos aqueles ensinamentos que são muito práticos para a nossa vida, para ter uma vida piedosa, uma vida abençoada, feliz diante de Deus, ele diz assim: aquele que ouve e pratica as minhas palavras edifica a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz assim: esse que edificou sobre a rocha, podem até vir tempestade, a água pode bater nessa casa, como se fosse uma casa que está construída próxima a uma região do mar, mas a água e a tempestade não vai derrubar essa casa. Quem anda nos caminhos do Senhor, quem teme ao Senhor e o consulta antes de qualquer decisão, pode sim passar dificuldades, pode vir tempestades, mas a sua casa não vai desmoronar. Amém? Aleluia! E aqui, dentro desse contexto, esse salmo, quando ele diz bem-aventurado, quando ele fala que ele está falando a respeito de um homem, e não o homem no sentido de humanidade, mas o homem no sentido da figura do homem, do sexo masculino. Que essa bênção vem sobre o homem, o sacerdote do lar, e passa para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Mas eu quero deixar uma palavra aqui também, para mulheres que talvez hoje se encontrem numa situação onde são a dona do seu lar, a mulher que conduz o seu lar, que sustenta a sua família, talvez pelo motivo em que não sei se tem alguém aqui nessa situação em que o marido já faleceu, ou em que o marido, por alguma situação, te deixou, mas que essa mulher é uma mulher que é piedosa e que também teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu acredito que pela graça, que pela misericórdia de Deus, essa bênção também se estende a essas mulheres e aos seus lares. Eu estou falando de uma mulher que é piedosa e que também teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. E eu quero deixar uma segunda palavra aqui para os jovens solteiros. Esse salmo está falando no contexto de uma família que é edificada sobre os fundamentos cristãos e da palavra de Deus. E muitos casais começam suas vidas não sendo edificados sobre esse princípio, sobre o princípio daquilo que Deus tem para as famílias. E muitos jovens cristãos, talvez levado pelo encanto do outro, pelo desejo, pelos sentimentos do coração, acabam escolhendo se casar com um cônjuge que não é cristão, que não é convertido, e se coloca, como a Bíblia diz, num jugo desigual. Existem dados que dizem que 75% dos casamentos de um cristão com alguém que não professa a mesma fé vão acabar em divórcio, vão dar errado. É um dado importante e impactante, 75%. É claro que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, pode fazer com que esse casamento dê certo, com que o cônjuge, a mulher ou o homem que talvez não seja convertido, em algum momento venha se converter. Mas nós vemos que a probabilidade, a chance de não dar certo é muito grande. Então, como eu já disse, ore, coloque tudo diante do Senhor e tenha muita sabedoria antes de tomar essa decisão. Muita sabedoria.
Amém? Segundo princípio, Deus é quem faz a família feliz. Nós vamos ver no versículo de número 2 e de número 3, as características dessa família que é o Senhor, que é o centro e que a faz feliz. O versículo de número 2, na parte A, diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho. Isso quer dizer que o trabalho desse homem, dessa mulher, ele vai ser abençoado. Nós sabemos que nós devemos trabalhar e que esse é um chamado de Deus para o homem antes do pecado, porque muitas pessoas acham que o trabalho é uma consequência do pecado. Mas se nós formos meditar na Bíblia, Deus chama o homem para cultivar o jardim, lá em Gênesis 2,15, ou seja, antes do pecado. Então o trabalho não é fruto do pecado. As dores, o suor do rosto, os cardos, os abrolhos, quando a gente planta e não colhe exatamente aquilo que a gente plantou, isso sim é fruto do pecado, mas o trabalho não. O trabalho é uma bênção de Deus para o homem. O trabalho pode ser a adoração do homem para com Deus, se ele fizer isso diante do Senhor. Então, o texto vai dizer que esse homem, ele comerá do fruto do seu trabalho. E é interessante nós observarmos que esse homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, Deus usa o trabalho para suprir e sustentar todas as necessidades da sua família. E sem ser necessário que ele faça isso de uma maneira que o leve a extremos. Extremos esses que vão causar problemas para a sua própria vida e para a sua família. É interessante nós lermos um paralelo disso que está no Salmo de número 127, no versículo de número 1 e 2. Vamos ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, eles o dá enquanto dorme. Algumas traduções vão dizer que aos seus amados o Senhor faz com que tenham um bom sono. Porque aqui o texto não está querendo dizer que eu não preciso trabalhar para eu ser abençoado. Não, o texto está dizendo que eu preciso trabalhar, eu preciso edificar a minha casa, mas que eu preciso fazer isso sabendo que quem me abençoa, que quem dá o fruto do meu trabalho é Deus. Não é fazer isso como um ato de autossuficiência, como se eu pudesse sozinho me manter. Não, é fazer com diligência o melhor que eu posso, mas sabendo que quem vai me abençoar é o Senhor. Porque nós vemos que muitas pessoas fazem o que o Salmo de 127 está nos alertando para não fazer, né? Talvez trabalhem muito desenfreadamente, mas sem buscar o favor do Senhor, sem buscar o favor de Deus, querendo ser autossuficiente. E aí essas pessoas, elas até podem enriquecer financeiramente, mas muitas vezes elas enriquecem, mas não conseguem desfrutar, como Deus concede àqueles que o amam, que andam nos seus caminhos. Muitas vezes elas até conseguem enriquecer, mas não aproveitam as suas famílias. Muitas vezes enriquecem, são bem-sucedidos nas suas carreiras, nos seus negócios, mas no meio do caminho perdem os seus casamentos, no meio do caminho têm problemas com os seus filhos, e ainda, como ele diz aqui da sentinela, podem de alguma forma sofrer algum tipo de ataque e perder tudo aquilo que conquistaram com tanto esforço. Então sim, precisamos ser diligentes, trabalhar, o Senhor abençoa nosso trabalho, desde que nós o reconhecemos como é Ele, o nosso provedor, amém? É interessante um texto em Provérbios que nos alerta sobre isso, Provérbios 10, 22, eu gosto muito desse texto que diz assim: a bênção do Senhor enriquece, em outras traduções vai dizer que a bênção do Senhor prospera, e Ele não acrescenta nenhum desgosto ou nenhuma dor a ela. Quando a bênção vem de Deus,
ela não vai trazer nenhum sofrimento para as nossas vidas. E aí a parte B do versículo de número 2 vai dizer assim: será feliz e tudo irá bem com você. Toda a alegria, felicidade verdadeira que vem de Deus, ela não depende de circunstâncias. Esse homem que nós estamos meditando no Salmo de número 128, ele tem felicidade no fruto do seu trabalho, não no sentido de ser muito rico ou de ter muitos bens, muito luxo, não no sentido de ser aquele que mais tem no lugar onde ele está inserido, na sociedade em que ele está inserido, mas ele é feliz, ele experimenta a felicidade no sentido de que ele desfruta daquilo que o Senhor concede a ele, de que ele tem contentamento naquilo que o Senhor lhe proporciona. Ele é feliz no seu trabalho, ele é feliz pelo que ele tem de alimento sobre a sua mesa, ele é feliz com a sua esposa é feliz com ele, e ele é feliz com a sua família, com os seus filhos. É exatamente o que vai descrever o versículo de número 3. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Ou seja, esse é um homem que ele é honrado pela sua esposa, e depois nós vamos ver, ele também é honrado pelos seus filhos. É o homem que, independente do que ele tenha, se é muito ou se é pouco, quando ele chega em casa depois de um dia de trabalho, que até pode ter sido um dia cansativo, um dia difícil, ainda assim ele tem dentro do seu lar como se fosse o seu porto seguro, como se fosse o seu jardim, aonde a sua esposa, aonde os seus filhos estão ali o esperando para o receber com alegria, para desfrutarem da companhia um dos outros e para se alimentarem na mesa. Essa esposa, ela é para a vida desse homem como uma bênção, como um presente de Deus, como o próprio texto lá de Gênesis diz, uma auxiliadora idônea. Ao contrário, o livro de Provérbios, ele nos ensina muito sobre isso. Essa aqui é como se fosse aquela mulher virtuosa que está descrita ali, lá em Provérbios 31. E ao contrário dessa mulher virtuosa que está descrita lá em Provérbios 31, é aquela mulher sensual que está descrita lá em Provérbios 7, que é apaixonada, que é inquieta, que seus pés não param em casa, que ora ela está nas ruas, ora ela está nas praças, espreitando por todos os cantos. Não, essa mulher aqui, o texto do versículo 3 vai dizer bem claro, ela está no interior da sua casa. E esse estar no interior da sua casa também descreve contentamento e satisfação naquilo que Deus proporciona para essa família. Isso também descreve segurança, tranquilidade no interior da casa. Essa mulher que é descrita como uma videira frutífera. A videira, ela tem um sinal ela tem um simbolismo bíblico de trazer alegria, né, na vida das pessoas. Então é uma mulher que ela traz alegria para o seu lar, que ela traz prosperidade para o seu lar, como aquela mulher virtuosa lá de Provérbios 31. E aí o versículo de número 3, na parte B, vai dizer que os seus filhos serão como os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. A oliveira tem um simbolismo também de uma planta forte, viçosa, próspera. Então são filhos que são como presentes de Deus, como ensina o Salmo de número 127, também na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa família. E esse homem, ele tem esses filhos porque são um presente de Deus, porque como nós lemos no início do Salmo, ele teme ao Senhor e ele anda nos seus caminhos. E é interessante que, para nós
experimentarmos isso, termos essa família, filhos dessa maneira, nós precisamos ser pais e mães que nos responsabilizamos por ensinar também os nossos filhos. Nós precisamos, como homens, ser sacerdotes que nos responsabilizamos a ensinar a esposa e os filhos a também andarmos nesse caminho de Deus, a temerem a Deus. A Bíblia vai dizer que nós, homens, devemos ser os sacerdotes do nosso lar, o sacerdote das nossas casas. E nós temos essa responsabilidade de ensinar a nossa família a andar no caminho de Deus, a temer a Deus. E é interessante o simbolismo que ele usa também, que essa família ela está ao redor da mesa, o que simboliza que essa família ela tem um bom convívio dentro de casa, né? Quantas famílias hoje não sentam mais à mesa para fazer as suas refeições? Talvez o pai chegue lá cansado do trabalho, ao contrário do que acontece aqui nessa família do Salmo 128, a esposa está num lugar, o filho está comendo lá na sala, no sofá, está cada um num lugar. E aí se perde esse momento, onde a família deveria estar sentada à mesa, o pai deveria estar recebendo ali o carinho da esposa, dos filhos, ministrando aos corações dos filhos, comentando sobre como foi o seu dia, comentando sobre os sonhos uns dos outros, pastoreando o coração da esposa, a esposa agradando a seu marido. E muitos de nós, na cultura pós-moderna, temos abrido mão desse privilégio e dessa bênção que o Senhor nos concede. Então, uma exortação que fica aqui para nós nessa noite, que nós não venhamos a abrir mão de sentar à mesa todos os dias com a nossa família. Se não é possível sentar talvez no almoço, pelo trabalho, sente à noite, sente pela manhã no café da manhã. Eu acho que especialmente à noite, na hora do jantar, esse seria um momento muito importante. Eu me lembro que da última vez que o pastor Marlon esteve aqui, ele falou dos 3 altares, e um dos altares que ele citou na vida do cristão é a mesa, o lugar onde se relaciona com a família, aonde muitas vezes se constrói sonhos. Nós não devemos abrir mão de vivermos isso na nossa casa, e nós devemos lutar para que isso aconteça. Eu sei que muitas vezes talvez os filhos já se desgarraram um pouco e é difícil, mas nós devemos lutar, não devemos aceitar que seja diferente, porque se o Senhor tem isso para nós, nós devemos lutar para conseguir, amém? Terceiro princípio, é Deus quem dá paz e prosperidade para o seu povo. O versículo de número 4 vai dizer assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O texto está dizendo aqui que esse homem é abençoado, que ele é próspero. Mais uma vez, não no sentido de ser rico, milionário, mas de ter o suficiente, de ter ausência de necessidade e de ser feliz e ter contentamento com aquilo que ele tem. E essa família, ela somente vai poder desfrutar dessa prosperidade, dessa bênção de Deus, se ela buscar a sabedoria da palavra de Deus para administrar aquilo que ela tem recebido do Senhor. Eu peguei um comentário de um livro que eu estava lendo dentro desse tema da família. O livro se chama Comentário Bíblico do Lar, Família e Casamento. O nome do autor é David Merck. Olha o que ele diz: embora a teologia da prosperidade tenha distorcido o ensinamento bíblico sobre bênçãos e maldições na vida do cristão, existe um sentido em que a vida piedosa traz grandes recompensas também nesta vida presente. O livro de Provérbios nos ensina esse princípio. Eu vou continuar aqui a leitura do que ele disse, mas é bem interessante que o livro de Provérbios é ensinamento, sabedoria prática para as nossas vidas, inclusive na área financeira e no ensino da nossa família. O estilo de vida do justo ou do sábio, que é descrito em Provérbios, leva
há mais prosperidade, porque esse sábio, esse justo, evita vícios, não desperdiça seus bens de forma desregulada, não gasta além das suas condições, evita dívidas, é diligente, trabalhador, bom administrador e contente com o que tem. Esse homem repassa uma herança aos filhos e netos, como está em Provérbios 3, 22. E, acima de tudo, um legado de fidelidade a Deus para seus descendentes. E o mesmo acontece com a mulher virtuosa de Provérbios 31. Então, é interessante nós refletirmos que, por mais que o Senhor tenha bênçãos para a nossa família e queira com que as nossas famílias sejam felizes, é interessante nós meditarmos que muitas famílias têm tido problemas que roubam a sua felicidade na área financeira, que é um dos temas que nós queremos trabalhar, durante esse mês. Muitos dos divórcios que acontecem, eles acabam acontecendo porque nasceram através de um problema financeiro que aconteceu na família. Mas por que isso ocorre na vida de um cristão? Porque por mais que talvez ele tema ao Senhor, ele busque andar nos seus caminhos, de alguma maneira, em alguma área, ele está negligenciando o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. Para experimentar essa bênção de Deus nas nossas vidas, o texto diz, como lemos no versículo 1, que é preciso andar no caminho. Andar no caminho é viver de acordo com a palavra, ou seja, viver de acordo com as instruções que Deus já revelou na sua palavra. Mas às vezes nós não vivemos dessa maneira, como eu li aqui nesse relato desse autor. Nós recebemos a bênção de Deus e muitas vezes por negligência, ferir a palavra de Deus, por não sabermos administrar, nós desperdiçamos essa bênção. E aí nós de alguma maneira temos problema financeiro, entramos em dívidas, e isso vai afetar o nosso casamento, vai afetar o nosso lar. Porque como a gente vai ficar feliz, contente, quando muitas vezes a gente está cheio de dívidas, tem pessoas nos ligando, nos cobrando, talvez a gente seja ameaçado de ser despejado da nossa casa. Então, por isso eu quero trazer também aqui uma reflexão de qual padrão de Deus para as finanças da nossa família, para que nós possamos experimentar a bênção de Deus nas nossas vidas e não sejamos privados de nada. Antes de nós refletirmos, você consegue pôr para nós, Carlos? Antes de pôr, eu só quero ler o que está descrito lá em Tiago 1, no 22 e no 25. Olha o que o texto diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, nós lemos a palavra, isso acontece com a maioria de nós, em alguma área, em algum momento, em alguma circunstância, mas nós não praticamos, nós não vivemos aquilo que a palavra nos ensina. E é por isso que a gente às vezes padece, ou por falta de conhecimento, como está lá em Oséias: meu povo padece por falta de conhecimento. Ou por falta de conhecimento, ou por conhecer e não obedecer. E aí, só para fechar o texto de Tiago, no versículo de número 25, ele vai dizer assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, ou seja, que pratica a palavra, que vive de acordo com a palavra, esse será bem-aventurado, ou seja, será feliz no que realizar. De novo, voltando na questão de ser feliz mediante o viver de acordo com a palavra. Então vamos lá. Alguns princípios para a família, para o casamento, a respeito de como viver o padrão de Deus, para as nossas finanças. Primeira coisa, unidade.
Se nós somos um casal, temos uma família, nós precisamos ter unidade, né? A Bíblia vai dizer que a partir do momento que o homem se junta a uma mulher, se casa diante de Deus, eles se tornam uma só carne. Ou seja, precisam caminhar juntos numa mesma visão, ter os mesmos objetivos, ter os mesmos pensamentos e devem alinhar bem como que vão gastar, como que vão investir o seu dinheiro, o dinheiro da família, devem alinhar sobre os sonhos individuais que cada um tem para a família, para alinhar e caminhar junto nesse sentido. O próprio Senhor Jesus falou que uma casa dividida não prospera, não avança. E sabe o que acontece? Muitos casais, cada um quer lidar com o seu dinheiro, né? Como se não fosse uma só carne, não tivesse se tornado um só. Um quer cuidar do dinheiro de uma forma, o outro de outra. Talvez um gasta mais do que o outro, um se endivida, e é aí aonde começam as confusões e os problemas. Então nós precisamos caminhar em unidade, mesma visão, mesmo objetivo. Segundo, põe para nós, Carlos, ter um planejamento financeiro ou um orçamento financeiro. Muitos de nós, e eu já fui assim, né, antes de conhecer esse conceito, simplesmente recebe o salário, aquilo que ganha e vai gastando, sem planejar. Não, nós precisamos dar destino ao dinheiro antes de nós gastá-lo. Para isso eu preciso levantar tudo aquilo que eu preciso na minha vida, né? Anotar tudo aquilo que eu gasto, fazer uma revisão da minha vida financeira. E se eu estiver numa condição onde eu não possa me dar a muitos luxos, eu preciso primeiro focar no que é essencial para a minha família. Na alimentação, na moradia, na escola, no transporte, no básico, nas roupas, naquilo que é básico. Esse é o primeiro passo. Se eu tiver em dívida, primeiro eu foco no básico, escrevo tudo e vejo, antes de eu gastar, com o que eu vou gastar, corto tudo aquilo que eu não puder pagar e que não for essencial. Aí depois, se sobra, aí eu vou pensar em projetos, em sonhos, em talvez coisas supérfluas. Pode passar, por favor. Nós precisamos também, um outro conselho, um outro ponto, para nós executarmos, né, esse planejamento, pedir conselhos. Como que nós vamos pedir conselhos? A gente começa pedindo dentro do nosso lar, o esposo para a esposa para o esposo, de como organizar esse orçamento. E nós também temos os nossos pastores, nós temos livros, nós temos cursos, nós temos os irmãos que podem nos ensinar, nós temos principalmente a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, mas a Bíblia nos diz que para nós experimentarmos vitória e sucesso na nossa vida, nós devemos pedir conselhos. Pode passar. Outro princípio, ter disciplina ou domínio próprio. Esse aqui é um problema grave, né? Muitos de nós gastam mais do que ganham. Eu também já tive esse grande problema. E se eu gasto mais do que eu ganho, eu vou entrar em dívida e eu vou ter sérios problemas. Isso ocorre por não ter disciplina e domínio próprio. Então nós devemos gastar menos do que ganhamos, evitar desperdício e muitas vezes evitar a vaidade excessiva, né? Em muitos casos o casal gasta mais do que ganha porque um dos dois tem uma vaidade excessiva. Essa vaidade pode ser em roupas, em coisas das mulheres relacionadas à beleza, mas os homens pode ser carro, pode ser casa. Tem uma série de coisas que nos leva a gastar mais do que nós ganhamos e que estão ligadas à vaidade. Como que nós podemos resolver isso? Pode passar. Uma das maneiras para nos ajudar a resolver isso é prestar contas um ao outro dos gastos. E quando um dos dois não tem esse domínio próprio, esse controle, nós sabemos que isso pode se tornar um problema. E é por isso que nós precisamos pedir sabedoria a Deus e nos ajudar. Um ajudar o outro, o marido a esposa e a esposa ao marido. Quarto princípio.
ter fidelidade e contentamento. Ser fiel a Deus como um bom mordomo, reconhecendo que tudo que eu tenho, que eu recebo, é Deus que me deu e que eu devo administrar para a sua glória, e ter fidelidade ao seu cônjuge. Porque quando eu prometo para minha esposa que eu não vou gastar com aquilo e eu gasto, eu estou sendo, nessa área, infiel a ela. Agora, um outro pontinho importante sobre fidelidade. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios também, que quando há traição no casamento e há pecados sexuais, isso rouba a prosperidade desse homem, dessa mulher, dessa família. Então nós também devemos ter muito cuidado com essas coisas. 5. Trabalho diligente. Como nós já lemos, Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Então, para nós prosperarmos, ganharmos mais, nós devemos ser diligentes no nosso trabalho, nos esforçar, buscar crescer, aplicar os nossos talentos. Próximo. Buscar sabedoria de Deus para multiplicar aquilo que já vem às nossas mãos. Uma vez que eu tenho um orçamento, que eu gasto menos do que eu ganho, que eu busco fazer algo para sobrar, agora eu preciso aprender, uma vez que eu poupei, a investir. E a partir daqui, nós vamos poder realizar os nossos sonhos como família, que eu tenho certeza que o Senhor tem prazer em nos abençoar e quer que nós venhamos a viver esses sonhos, de ter a nossa casa própria, de ter um bom carro, de poder em tempos oportunos desfrutar com as nossas famílias, fazer viagens, desfrutar com a nossa família. Mas para isso nós precisamos buscar sabedoria de Deus para multiplicar aquilo que Ele põe nas nossas mãos. Último princípio. Nós precisamos buscar, além de abençoar o próximo, abençoar um ao outro no casamento. Isso aqui para ter um casamento feliz, saudável. O pastor até falou, foi domingo, né, pastor? Presentear, ele falou para a esposa presentear o marido. No domingo anterior ele tinha falado da missão do marido, eu não estava presente, mas eu vi que o senhor falou. Então, presentear um ao outro. Muitas vezes o marido precisa ir lá e o pastor fala muito isso aqui, dar um dinheiro para a esposa se cuidar, ir no salão, se sentir bonita. Isso vai alegrar o coração da sua esposa. Nós também precisamos olhar para as necessidades dos nossos filhos, suprir. E a esposa muitas vezes olhar para o marido, né? Às vezes o marido está com a roupinha velha e tal, porque ele está poupando ali, cuidando dos filhos, cuidando da esposa, e às vezes nem compra, porque o homem às vezes nem compra roupa para ele mesmo. Então a esposa às vezes vê isso, é um ato de amor ela ir lá, compra uma camisa para o marido, presenteia o marido, assim como o marido faz com a mulher. Amém? Esses aqui são alguns princípios para como nós lemos no versículo de número 4, depois que nós somos abençoados pelo Senhor, para que nós não venhamos a desperdiçar essas bênçãos e não experimentar a felicidade no nosso casamento. E aí, fechando, caminhando para o final desse salmo, é interessante que os versículos de número 5 e 6, eles são como se fosse uma oração, uma bênção pronunciada sobre um peregrino, né? Uma vez que esse povo é o povo que estava peregrinando, né? Um salmo de peregrinação, de romagem. É como se fosse uma bênção pronunciada por esse peregrino que chegou em Sião, que chegou em Jerusalém, que chegou no templo. E o versículo número 5 diz assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Olha que interessante, durante os dias de sua vida, essa felicidade que o Senhor tem para nós, como está descrita no Salmo de número 128, ela é para agora, é para essa vida, é para nós vivermos nessa terra. Agora, também é interessante nós entendermos que assim como aquele povo no Antigo Testamento ia peregrinando em direção a Jerusalém, ao templo, nós hoje, como igreja, somos peregrinos nessa terra. Nós agora somos o Israel de Deus, que não estamos indo mais em direção a Jerusalém ou ao templo, porque talvez você veja o que está acontecendo lá e fala, então essa bênção não é para mim. Não, nós estamos indo em direção à nova Jerusalém, aquela que vai descer do alto, amém? Nós somos peregrinos sobre a terra, e nós nos tornamos o Israel de Deus, a igreja.
E aí o salmista, depois de pronunciar essa bênção, ele continua no versículo de número 6 e diz: e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Ele está falando que esse homem, que essa família vai experimentar a bênção de Deus de uma tal maneira que ele vai ver a sua família crescendo ao redor da sua mesa, no seu lar, porque Deus está no centro dessa casa e da sua família, que ele vai ver os seus filhos que foram educados segundo os princípios da palavra de Deus crescerem, gerarem novos filhos, e ele vai ver os filhos dos seus filhos, ou seja, os seus netos ao redor da mesa, e vai experimentar essa paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus. E é interessante, eu estava meditando, que eu tinha estudado esse salmo pela manhã, e fui almoçar na casa dos meus pais, com a minha família, minhas filhas, como os avós se alegram em receber os seus filhos, né? Tem alguns aqui que são avós, a própria Elaine que falou aqui na abertura do culto, como os avós se alegram em receber os seus filhos e os seus netos na sua casa, sentarem à mesa e comerem juntos e desfrutarem da comunhão da família juntos. Eu espero um dia ter essa experiência, ser esse homem bem-aventurado, esse homem feliz que experimenta a felicidade no seu lar. E eu posso dizer que hoje eu experimento isso pela graça e pela misericórdia de Deus. Tenho uma esposa que é como essa videira frutífera, vejo as minhas filhas crescendo como o rebento da oliveira, e eu espero um dia estar nessa condição de um avô, que vê as minhas filhas, meus netos, netas, sentados ao redor da mesa. E eu espero que você também viva isso na sua vida, amém? 3 aplicações finais, para que nós também possamos experimentar dessa bênção de Deus na nossa vida e na nossa família. A primeira, repeti ela mais de 1 milhão de vezes ao longo da pregação, mas vou repetir de novo. Tema a Deus, conheça, se relacione com Ele e ande nos seus caminhos, ou seja, obedeça a sua palavra. Talvez você hoje esteja temendo outras coisas, a política, a guerra. Não, tema a Deus, é Ele quem nos protege, tema ao Senhor. 2, é Deus quem faz a família feliz. E se é Deus quem faz a família feliz, de novo, nós temos a responsabilidade de ensinar e conduzir a nossa família nos caminhos de Deus. E aí, dentro dessa segunda aplicação, eu quero deixar uma pergunta para as mulheres e uma para os homens. Mulheres, vocês têm sido essa esposa para os seus maridos, que honram o seu marido, que o respeitam, que submetem ao seu marido, que o recebem com alegria quando ele chega em casa, que é uma mulher virtuosa, como essa de Provérbios 31, que auxilia o seu marido? Maridos, para que você receba isso da sua mulher, você tem se colocado como sacerdote do seu lar? Tem buscado colocar Deus no centro da sua família? Tem amado sua esposa e seus filhos e demonstrado isso a eles através das suas atitudes, dedicando tempo de qualidade com eles? Você tem honrado o marido e passado segurança para sua esposa, para que ela também te honre? Quero deixar essas perguntas para as mulheres e para os homens, para que vocês reflitam, e que, se não estejam andando dessa forma, que vocês possam pedir que o Senhor te dê graça para conseguir viver assim. Amém? Terceira e última aplicação, é Deus quem dá paz e prosperidade para o seu povo, como nós vimos nos 3 princípios. Ele quer nos abençoar, quer nos fazer feliz no nosso trabalho, nas nossas finanças, nas nossas casas, no casamento, nos relacionamentos com os nossos filhos.
E nós vamos experimentar isso conhecendo, andando nos seus caminhos, vivendo de acordo com a sua palavra, amém?